Olá a todos, começamos o Hora do Esporte. Estamos aqui com o Kaká Vilaverde no primeiro Hora do Esporte de 2019. Mais uma vez bem-vindo, Kaká. Obrigado, Leandro. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo com um novo cenário, né? É verdade. Agora temos um novo cenário aqui no nosso Hora do Esporte. Vamos começar a analisar esse ano, que tem tudo para ser um ano marcante aqui no futebol alagoano, muito por conta aí da presença do CSA junto à elite do futebol brasileiro, junto aos grandes clubes do futebol, ano que tem tudo para ser marcante na história do Azulão do Mutange. Quem diria que nós pudéssemos começar um ano discutindo sobre contratações do CSA com jogadores, pelo menos em termos de discussão, de Série A. O CSA que é Gum, o CSA que é outro jogador do Fluminense, é uma discussão de patamar diferente. E eu acho que tem que ser nesse nível mesmo, né? O CSA fez, nos últimos 3 anos, uma administração exemplar, uma administração que eu acredito até seja exemplo para vários times no Brasil, né, vários times de tamanho médio que querem alcançar a Série A do Campeonato Brasileiro, tem que seguir o exemplo administrativo e esportivo do CSA, porque né, um time que consegue galgar 3 séries em apenas 3 anos, né, sai da D para A num intervalo tão curto de tempo e com ascensões consecutivas, é algo a se analisar e algo a se ter como exemplo. Então, acho que o CSA está fazendo o caminho certo, está contratando pontualmente, né? Renovou com a maioria do seu elenco. Um dos nomes, né? um dos jogadores que era do chamado núcleo duro, que não renovou, foi acho que apenas o Daniel Costa, não conseguiu, não vai permanecer, não vai seguir no CSA. O CSA está fazendo contratações importantes, manteve o Marcelo Cabo, que eu acho que é um ponto fundamental, técnico que conseguiu implantar sua filosofia de jogo dentro do time e, logicamente, está participando das indicações de jogadores para formar o elenco do Azulão para essa temporada. Tenho muita fé no CSA, ainda mais após o início do ano, numa entrevista coletiva dada pelo presidente Rafael Tenório, dizendo que o CSA, nesse primeiro momento, vai priorizar Copa do Brasil e Copa do Nordeste, usando o estadual, usando o Campeonato Alagoano para fazer experiências, jogar o Alagoano com time misto, pegando jogadores da base, pegando jogadores da casa, para experimentar nesse campeonato. Acho que está mais do que certo. Infelizmente, os estaduais estão extremamente defasados, temos até financeiros. Se dá para comparar um campeonato alagoano com a Copa do Nordeste e com a Copa do Brasil, que é uma premiação absurda que os times têm. Então, eu acho que a prioridade que o CSA está dando nesse momento o caminho que o CSA está traçando para esse primeiro momento é extremamente correto. Quando a gente analisa, Kaká, de uma certa maneira, o ano de 2019, a gente pode dizer que diante de um cenário orçamentário, o CSA estaria bem à frente do CRB Não. para a disputa de um alagoano, para conseguir disputar uma Copa do Nordeste e para ir mais à frente de uma Copa do Brasil? A ascensão à Série A, logicamente, vai dar um plus financeiro ao CSA incomparável a qualquer time de Alagoas, eu diria até a grande parte dos times do Nordeste. Se você for me perguntar hoje, quem você aponta como possíveis campeões ou favoritos à Copa do Nordeste desse ano, o CSA não pode estar fora. CSA, Bahia, para mim, são os times que têm clara vantagem e são franco favoritos ao Campeonato Nordeste desse ano. Né? Então, isso acontece por quê? Por conta de uma administração bem feita, administração coerente. A gente vê isso acontecendo não só na parte esportiva, como na parte estrutural do time também. A gente vê as mudanças que estão acontecendo lá no CT do Mutange, está preparando um campo, parece que tem a ideia de construir um pequeno hotel para também tirar o time, quando for fazer jogos em Maceió, não precisar ficar hospedado num hotel aqui da capital, ficar lá no Mutange, todo mundo concentrado lá dentro, isso já reduz um bocado o custo do time. Então, quer dizer, o pensamento do CSA é maior, né? É se estruturar, não é aquele famoso voo de galinha, aquele tiro curto, não. É uma coisa para permanecer durante um bom tempo aí na vitrine do futebol brasileiro. Além desse planejamento de 2019, a gente tem que colocar num calendário que nós temos uma Libertadores com 8 representantes brasileiros. Atlético Paranaense conseguiu confirmar no último mês, né, com o título da Sul-Americana. Então são 8 na Libertadores. Você tem na Sul-Americana também outros tantos. E esse ano, além de um brasileiro e Libertadores e Sul-Americana, e os estaduais, obviamente, você tem a Copa América no Brasil. Exatamente. Né? Isso daí, de uma certa maneira, deve fazer um 2019
é tão empolgante quanto foi o de 2018? Acredito que sim. Acredito que, como você disse, com a Copa América aqui no Brasil, a gente vai respirar futebol praticamente o ano inteiro. Em termos de campeonatos continentais, como a Libertadores e a Sul-Americana, os brasileiros, eu acredito que entram com favoritismo para as competições, né? Apesar de a gente ver que ano passado a gente tinha esse mesmo pensamento e tivemos uma final argentina, né? Tivemos um super clássico entre River e Boca, com todos aqueles percalços que houveram, a final acabou sendo lá em Madrid. Lembrando que a partir desse ano, as finais, tanto da Copa Sul-Americana quanto da Libertadores, serão apenas em um jogo, né? A final da Copa Libertadores desse ano já está certa em Santiago, no Chile. A final da Copa Sul-Americana vai ser em Lima, no Peru, né? Copiando aquele sistema que é utilizado lá na Europa, na Champions League, na Liga Europa. Para os torcedores mais otimistas, já pode começar a encomendar... comprar um pacote, né, para o Chile. Chile. Né? Aproveita, conhece os vinhedos lá, conhece quem gosta de vinho, conhece... Vai um conditor, um restaurante panorâmico, giratório, claro, sim. Vai a Vinha Del Mar. Então vai ter esse novo formato. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se o modelo europeu se aplica aqui da América do Sul. Mas eu acho que tem tudo para a gente ter um protagonismo nessas duas competições. Com relação à Copa América, eu acho que a afirmação do Tite como técnico da seleção brasileira. A gente tem quase que como obrigação ganhar essa Copa América, a gente está sediando e o time que cedia sempre tem essa... Embora a última vez a gente não tenha boas lembranças de se adiar uma Copa, né? Não, a Copa do Mundo, no caso. Mas Copa América, a última vez que sediou, foi campeão. Mas eu acho que um comentário desse feito no dia 7/1, não sei se pode ser tão otimista. Assim. Vai gravar de novo, não? Depois apaga isso. Depois edita. Mas eu acho que é o momento do Tite se reafirmar como técnico no seguinte sentido. É o momento de começar aquela renovação da seleção que a gente esperou para a última Copa. Ela aconteceu de forma, digamos, acanhada. Eu acho que é o momento da seleção mostrar a sua nova força, mostrar novos jogadores, apresentar uma nova seleção brasileira. Eu acho que vai ser essa Copa América o grande espaço para isso. Você acredita que o Tite possa fazer essas mudanças? Ele tem dado sinais de que possa arriscar uma mudança mais profunda na seleção brasileira e correr o risco de perder uma segunda Copa consecutiva? Porque, assim, na minha análise, o Tite ainda goza, de uma certa maneira, de um prestígio dentro do Brasil, de ser um técnico considerado o melhor técnico do Brasil na atualidade, de ter ido para uma Copa do Mundo e jogado bem até o jogo da Bélgica, que não foi considerado tão bem, e poderia, de uma certa maneira, passar pela cabeça do Tite o seguinte pensamento: olha, essa Copa América eu não posso jogar jogadores novos, pensando em 2022, porque eu preciso ganhar de qualquer maneira. Se pode imaginar isso, mas qual outra oportunidade e qual outra competição de relevância ele vai ter para fazer isso, para fazer esse teste, para mostrar essa nova cara da seleção brasileira, certo? Porque tem uma série de jogadores que a gente tem na seleção que não vão poder mais jogar. A nossa zaga tem que ser totalmente renovada, porque nossos jogadores já são jogadores com certa idade, já não vão aguentar até a próxima Copa do Mundo. Então a gente tem que pensar numa renovação de laterais, de zagueiros. O meio campo ainda tem uma certa os jogadores que jogaram a última Copa ainda têm idade para alcançar uma próxima Copa do Mundo. Mas nomes como Richarlison, esses caras têm que começar a aparecer na seleção brasileira, nas convocações da seleção. Tem que participar de uma competição. Então, eu acho que nada é melhor do que a Copa América, que inclusive vai ser em casa, para a gente ter essa mescla, essa renovação de nomes dentro da seleção brasileira. O ano passado, o campeão brasileiro ficou marcado por conseguir 2 times. Jogava com um time no Campeonato Brasileiro, no outro time na Libertadores. Este ano, novamente, por causa da Copa América, não deve acontecer isso, acredito, em 2020, porque não tem Copa América, não é isso? Não tem Copa das Confederações também. Eu não sei, eu acho que vai ter em 2020, porque é o seguinte,
me parece, eu li uma notícia sobre isso, a Conmebol, me parece que vai querer igualar o calendário dele com o calendário da Conmebol com o calendário da UEFA. Se assim for, vai ter que ter uma Copa América ano que vem de novo, porque ano que vem tem Eurocopa. Porque essa seria o quê? Só uma Copa América do Centenário? Não, é uma assim? Copa América para cumprir um calendário. Eu já achei que ela deveria cancelar desse ano e jogar no ano que vem para você ficar em anos pares, de 4 em 4 anos uma Copa América e de 4 em 4 anos uma Copa do Mundo. Então, a Copa América cairia em 2020 e a Copa do Mundo em 2022. A próxima Copa América em 2024 e a Copa do Mundo em 2026. Para você ficar com 2 anos de intervalo entre uma competição e outra. É assim que faz a UEFA com a Eurocopa. Inclusive a Eurocopa do ano que vem não vai ter sede fixa, né? Vão ser vários estádios de vários países. Vai ser uma Eurocopa da Europa. Vai ter jogo em Wembley, vai ter jogo na França, vai ter jogo na Itália, vão ser vários estádios espalhados pela Europa inteira. Então, eu acredito que ano que vem deva ter uma nova Copa América. Eu acredito, se a Conmebol seguir no plano que ela divulgou recentemente, ano que vem deve ter uma nova Copa América. Mas diante desse calendário, diante de se parar novamente, como já está ficando praxe, entre junho e julho, você tem novamente um calendário apertado. E novamente tendo muitas competições, aquele vácuo. Um time como os times do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio, que foram à frente em Libertadores, ou Copa do Brasil, ou o Campeonato Brasileiro nesse campo, eles acabam tendo 75, 80 jogos. O Flamengo chegou, no ano da Sul-Americana, chegou a fazer 84 jogos. Ter 2 times hoje é uma consequência. Inevitavelmente, fundamental. Você vai ter que ter 2 jogadores para cada posição do time. Inevitavelmente isso vai acontecer. Resta saber como você vai administrar isso, né? Eu acho que nos últimos 3, 4 anos os clubes já estão convivendo com esse cenário repetidamente, né? Isso já vem acontecendo de forma corriqueira, pelo menos com 4 ou 5 times, né? O Flamengo, o Palmeiras vem disputando Libertadores sequenciais, uma atrás da outra. Então você começa a ter que se habituar com esse novo cenário que se apresenta, né? De muitos jogos, de ter que fazer grandes viagens, principalmente aqui com relação à Copa Libertadores da América. A gente pode ter, inclusive, possivelmente, mais para frente, a participação de times americanos, né, do lado dos Estados Unidos, times mexicanos, o que aumentaria ainda mais tempos de viagem, tempos de aeroporto, conexões e etc. Esse problema logístico que a gente tem aqui na América. Mas acho que esses times, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, já começam a ter esse tipo de problema, já começa a conviver com isso com uma certa frequência. E quando você começa a conviver isso com uma certa frequência, você vai começando a aprender com esse problema e começa a criar soluções. O Palmeiras no passado conseguiu montar 2 times e atacar em 2 frentes. Eu acho que é inevitável acontecer isso a partir de agora, principalmente com esses times que vêm frequentando a Libertadores com certa assiduidade aí. De uma certa maneira, esse ano mais ainda, que muda a forma de partilha dos recursos de TV, você tem times que conseguem ir ao mercado, e a gente vai começar a falar um pouco disso. O Palmeiras o Palmeiras e o Flamengo vivem há algum tempo um momento muito positivo nas finanças. O Flamengo, durante uns anos, pagou suas contas, hoje colhe os frutos disso. E o Palmeiras, diante de uma patrocinadora, de um novo estádio e também de um novo sócio-torcedor, consegue também bancar isso. A gente vai começar a mostrar. O Palmeiras foi um pouco mais cedo também por causa da eleição. Você não tinha um cenário tão conturbado em termos de presidência. Confirmou o presidente Maurício Gagliotti como presidente e foi ao mercado. Primeiro, buscou Arthur do Ceará. Também buscou Zé Rafael, Matheus Fernandes, Rafael Veiga. E depois foi ao mercado buscar mais 2. O Rafael já era dele, estava no Atlético, foi destaque do Atlético. Foi ao mercado contratar Felipe Pires, de um clube alemão, e Carlos Eduardo do Pirâmides. O que jogador que estava no Botafogo? Era o Matheus Fernandes. 6 contratações, na verdade 5 contratações, alguns retornos como Rafael... Rafael Veiga estava em empréstimo, o Eric estava de empréstimo, a Leone que estava de empréstimo.
Ali Keno ainda é uma possibilidade, é isso? O Keno é uma possibilidade, mas é uma possibilidade difícil, por causa que o Keno foi vendido por 38 milhões de reais ao Pirâmides e já há proposta oficial de um clube árabe de 50 milhões de reais. Fica complicado. Pelo Keno é atual artilheiro do campeonato egípcio, é destaque do time, é mais complicado. Né? Mas analisando o campeão brasileiro do ano passado, você acha que ele foi bem ao mercado? Foi muito bem. Eu acho que o que mais caberia no caso do Palmeiras, eu acho que o que ele conseguiu isso em grande parte é a manutenção do seu elenco, né? A gente acabou de ler aqui uma notícia de que os chineses vão novamente tentar tirar o Dudu do Palmeiras. Aí seria uma grande perda. Eu acho que o Dudu foi o destaque, né? Isso é inegável. O melhor jogador do Verdão ano passado. Eu acho que a manutenção dele seria muito mais importante do que... Não, vamos botar entre aspas aqui, seria muito mais importante do que a contratação do que ele está fazendo. Mantendo o Dudu e trazendo todos esses novos jogadores, o Palmeiras se reforça de forma relevante para esse campeonato. Outro destaque do Campeonato Brasileiro, obviamente, foi o Flamengo. O Flamengo demorou um pouco por causa das eleições. A eleição do Flamengo só foi em dezembro. Dezembro, né? O Landim vence a eleição e começa a busca. A primeira contratação é de Rodrigo Caio. Na verdade, a primeira contratação foi do técnico. Verdade, Abel Braga. A contratação Abel Braga, que eu acho que foi uma grande contratação. Eu acho que com o Abel Braga o Flamengo ganha uma experiência, ganha uma voz forte dentro do vestiário, né? Acho que ninguém consegue sobrepor a experiência e a... É um técnico de peso para um elenco de peso. Exatamente, né? Um técnico comparável ao que o Flamengo precisa e um técnico com um currículo do tamanho que o Flamengo precisa para encarar os desafios que tem pela frente. Aí, dentro de campo, digamos assim, dentro das quatro linhas, a primeira contratação, a do Rodrigo Caio, que é um bom zagueiro, né? Não é um excelente zagueiro, de vez em quando tem as suas pichotadas, como todo zagueiro tem, mas acho um zagueiro bom, tendo em vista que o Flamengo já perdeu um zagueiro também, Heber, saiu do Flamengo e voltou para o Atlético Mineiro. Acho que é uma reposição à altura aí para a defesa rubro-negra. E os outros nomes que vêm surgindo aí, essa novela e esse imbróglio todo envolvendo o Arrascaeta do Cruzeiro, né? Parece que, notícia recente aí, o Cruzeiro agora vai entrar com ação na FIFA contra o Flamengo por questão de assédio contra o jogador, que, na minha modesta opinião, não aconteceu. O Flamengo ofereceu um salário melhor ao jogador. Cabe ao Cruzeiro cobrir ou liberar o jogador mediante pagamento de multa, ou seja lá o que esteja escrito no contrato dele. Parece que Bruno Henrique, do Santos também, o Flamengo já tinha feito uma investida, me parece que... O Flamengo ainda tenta Gabigol. O Gabigol tem uma questão da renovação do empréstimo dele junto à Inter de Milão. Isso. Né? Me parece que ainda existe até a possibilidade dele renovar o empréstimo e continuar no Santos. Isso. Mas o Flamengo está de olho também no mercado, tentando trazer... E o Flamengo também tenta Rafinha. O Rafinha é o lateral que está lá no Bayern de Munique, não é isso? Os torcedores do Flamengo, apesar da mídia ter colocado um dos seus laterais como o melhor do brasileiro, os torcedores do Flamengo são muito críticos da área de lateral. A lateral do Flamengo realmente é uma área que precisa... mesmo tendo escolhido o René como o melhor lateral do esquerdo, não é isso? Melhor lateral do Campeonato Brasileiro, mesmo com essa premiação, mesmo com esse reconhecimento, cabe ao Flamengo reforçar as suas laterais, porque, infelizmente, a gente viu durante o campeonato, faltava essas jogadas pelos flancos do campo no time rubro-negro. Eu acho que o Rafinha é um bom nome, inclusive até o ano passado tem um vídeo dele ano passado junto com um jogador chileno, me foge o nome dele agora, que também joga lá no Bayern, os dois falando que queriam jogar no Flamengo. Então já é um desejo, me parece que é antigo do Rafinha de vestir a camisa rubro-negra. Se vier, uma excelente contratação. Que outros setores um Flamengo teria de carente? Eu acho que com esses nomes que estão sendo citados, Gabigol, Arrascaeta, Rafinha, eu acho que o elenco está de bom tamanho, né? A gente teve o Diego Alves, teve um entreveiro ano passado com o técnico, o Dorival Júnior, me parece que conversou, chegou-se a um acordo, resolveu-se, zerou-se a fatura, né, dele junto com o Abel Braga. Temos um bom goleiro.
O Flamengo tem um bom goleiro. A zaga, com a vinda do Rodrigo Caio, também me parece... Tem Rodolfo, tivemos a revelação no passado do Léo Duarte, me parece também que tem uma zaga sólida. A questão, como a gente falou, os laterais, bons volantes, o Ilharão, que foi assediado por vários clubes, parece que continua, Cuejá, um excelente volante também, e na criação... Eleito craque da galera, né? Então, no meu campo ainda tem o Everton Ribeiro para fazer a criação, tem o Diego, tem bons atacantes, Berril, que ano passado, após o retorno da grave contusão que teve ainda em 2017, ano passado voltou a jogar já no final do campeonato, mas me pareceu bem recuperado. A sua principal valência, que era aquela velocidade, me pareceu estar 100% com relação a isso. Teve alguns gols nos quais ele participou, justamente usando da velocidade para construir a jogada. Então me parece que com relação a isso temos o Berril, fora os outros jogadores que ainda estão lá, Vitinho. Então acho que o Flamengo tem um elenco interessante para começar. É o melhor elenco do Brasil? Não, eu acho que não. Acho que o Palmeiras tem um elenco melhor, né? Campeão brasileiro, já vem com um elenco mais ou menos encaixadinho. Você vê que o Flamengo está trazendo muitas peças, essas peças vão ter que se encaixar. Você tem um novo técnico. Como que o Abel Braga vai pensar o jogo do Flamengo? O Abel, a gente sabe que ele gosta mesmo primeiro de fechar a cozinha, fechar ali atrás. Nós temos dois times que claramente vão trabalhar para fechar a casa. Corinthians com a volta de Carille e Abel Braga com o Flamengo. Você acabou de citar o Corinthians. Na minha opinião, o Corinthians está fazendo as melhores contratações desse início do campeonato. Mas os nomes não são interessantes. O que a gente tem que analisar é o seguinte: o Corinthians conseguiu implantar dentro do clube um jeito de jogar bola, um jeito de jogar futebol, né? E a torcida comprou esse jeito de jogar bola. A gente dá a bola ao adversário, rouba essa bola e sai em velocidade. O Corinthians contratou Romero, que para mim é um excelente jogador, saiu do Grêmio, está indo para o... Ramiro, desculpe. Está saindo do Grêmio, indo para o Corinthians. Um jogador tático, ligação, pega na defesa, leva para o ataque. Mordedor ali, pá. Contratou o que estava no Fluminense, Sornosa. Também. Jogador mais central, distribuição de bola. Ontem chegou um argentino para jogar. O Bozelli, o atacante. Que era justamente o que estava faltando. O matador. Que preenche o espaço do Jô. Do Jô, né? O Corinthians tentou Tardelli, tentou Love, trouxe esse jogador argentino. Já tinha trazido o Jadson do Fluminense. Mas não é a posição ainda, né? Tem que ser aquele cara que eu acho que é essa posição que esse argentino vem para preencher. Não, o Jadson na volância, né? Na volância, desculpe. Eu estou falando da questão do... Porque, de uma certa maneira, eu acredito que o Corinthians, o Carille chegou a dar na sua primeira entrevista a frase que, tipo, esse Corinthians que eu estou pegando hoje é muito parecido com o Corinthians que eu tinha. Mas você trazendo Ramiro, Sornosa, só estava faltando nessa composição, porque você já tem ali o Ralf continua. Ralf, Gabriel... Você já tem ali... Hoje você não tem o Maicon, né? O Maicon saiu. Você tem aquele pitbull ali já. O que você faltava era o Paulinho, naquele Corinthians. Sim. Pronto, eu acho que com o Ramiro você preencheu. Agora se faltava o Jô, num outro momento, o Sheik, aquele cara para empurrar a bola para dentro. Que na velocidade, quando a bola sobrar para ele, ele vai cutucar. O Bozelli tem média no campeonato mexicano de 0,6 por jogo. Ele estava no Leão, né? Então, quer dizer, se o perfil dele, realmente eu não conheço o jogador, nunca vi jogar, mas se esse perfil for dele, de ser matador, de colocar a bola para dentro, aí o Corinthians está montando o time à sua feição. Se você analisar, seria Cássio, Fagner, Léo Santos e Henrique, uma zaga que você pode discutir. Do outro lado, você vai manter um lateral que é o Mantuan. O Mantuan está indo embora, né? Você ainda lateral. A zaga ainda é uma coisa que se discute, mas você tem que Gabriel Ralf e Jadson, ou vai ter Ramiro, Jadson, Matheus Vital, que é um bom jogador. Exatamente. Né? E a possibilidade de Bozelli e Romero. E o Sornosa no meio. O Sornosa no meio. Então, quer dizer,
É a cara do Corinthians. É um time que você olha e pode respeitar. Não, é a cara do Corinthians. Aquele time que você olha assim, esse é o jeito do Corinthians jogar. E foi campeão com Carille desse jeito. Então, quer dizer, me parece que o Corinthians está se forçando. E aí, outra coisa. O Corinthians não vai ter Libertadores para incomodar. Vai jogar Sul-Americana. Exatamente o mesmo cenário quando que o Carille encontrou. Quando foi campeão brasileiro. Todo mundo se dividindo. E ele focando. Então, quer dizer, me parece que se tivesse que apostar alguma coisa nesse campeonato, a gente já sabe que nossas apostas aqui geralmente fazem água. A não ser do Roberto, né, o Roberto é o astro aqui, né, Léo? Ele tem uma bola de cristal. Mas acho que o Corinthians é um time para prestar atenção nesse ano. Fechando, de uma certa maneira, um ciclo ali Rio-São Paulo, a gente já que falou do Flamengo, Corinthians, Palmeiras, você tem um São Paulo que trouxe Hernanes, que manteve o Jardine como técnico, que trouxe o Pablo, que foi o destaque do Atlético Paranaense, e trouxe o William Farias do Vitória, Birubiru, que estava, se eu não estou enganando, no Japão, trouxe o Thiago Volpe para goleiro, e de uma certa maneira, veja bem, eu acho que há uma expectativa de São Paulo crescer de tamanho. Eu acho que o São Paulo, posso estar errado, a gente está começando o ano aqui, é só especulação, né? Mas eu acho que é mais um ano do São Paulo patinar. Você acha? Você acha que o time que perdeu força na reta final do ano passado não pode se firmar? O São Paulo teve um brilho, um pequeno brilho ali no meio do campeonato, digamos assim. Liderou e depois degringolou, ladeira abaixo. Então, coincidência ou não, começou a degringolar com a saída, com o Everton machucado. Mas se você colocar toda a carga de um time num jogador só, uma coisa está errada. Quer dizer, por conta de uma peça você desmanchar todo um trabalho, alguma coisa não está sendo bem construída, alguma coisa não está sendo bem feita. Você não pode sustentar uma casa não apenas num pilar, né? Senão você vai desmoronar a casa quando esse pilar cair. Então, quer dizer, eu acho que o time não estava bem construído, né? Tanto que teve problemas com técnicos durante o campeonato inteiro. Mas eu acho que ainda não é o ano do São Paulo. Mas seria o São Paulo ou seria o Santos a quarta força do Campeonato Paulista? Eu ainda coloco hoje o Santos como terceiro. Eu acho que o Santos está melhor, né? Trouxe um grande técnico. O São Paulo é um excelente técnico, talvez um dos melhores da América do Sul. Né? Quer saber se ele vai ter pé de obra, como o povo diz, para conseguir conduzir o Santos, mas que é um excelente técnico. Por conta disso, eu ainda boto o Santos um pouquinho à frente do São Paulo. Mas acho que, como a gente diz, o campeonato vai começar, de repente as coisas encaixam no São Paulo, porque o São Paulo pode até ultrapassar Corinthians, até Palmeiras. É pouco provável na minha visão, vai conseguir ultrapassar um Palmeiras, por exemplo. Mas é o que a gente pode, de repente o time encaixa, a coisa evolui, o grupo se fecha e o São Paulo consegue evoluir. Mas a gente tendo esse cenário de início de campeonato, de preparação dos times, de contratações, eu ainda boto o São Paulo um pouquinho atrás. A gente está indo para o nosso intervalo, eu estou aqui com o Cacá Vilaverde, o Hora do Esporte para e volta já. Ei, eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador.
O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como o Virando o Jogo. Essa é a Isabel. O Ministério dos Esportes trouxe a oportunidade da gente estar transformando, sabe? Treinar em uma academia que era menor do que essa, me consegui me tornar 4 vezes campeão mundial. Então a gente tira os adolescentes, crianças e até adultos de alguma marginalidade, né? O importante é vocês seguirem o caminho do bem e vocês vão conquistar o que vocês quiserem ser. Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos aqui com Hora do Esporte, aqui com Cacá Vilaverde, estamos analisando como começa o cenário futebolístico em 2019. Wendel, para vascaínos, tricolores e botafoguenses não ficarem chateados com a gente, acho que a gente tem que dar uma passadinha também sobre o que acontece com os outros 3 times do Rio de Janeiro. Sim. Eu acho que vai ser mais um ano difícil. São clubes que, ao contrário dos clubes paulistas e do Flamengo, que vivem uma situação de penúria. Exatamente. O Vasco, no começo do ano, começou com água cortada lá em São Januário, né? E perdendo jogadores. Fluminense e Botafogo só não tem cenários piores porque tomaram uma decisão no início do ano, no final do ano passado, de vender as melhores peças. Para não correr risco. O Fluminense risco. perdeu Richard, Jadson, perdeu Sornosa. Estão perdendo jogadores para todos os times. Quer dizer, Botafogo, Matheus Fernandes, Igor Rabelo. Exatamente. Então, quer dizer, o que a gente pode imaginar para esses 3 clubes é o que aconteceu no ano passado, ou se não pior, né? O Vasco brigando até a última rodada, até os últimos minutos da última rodada para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Fluminense fazendo campanhas medíocres, medianas, né? Não almejando nada mais interessante do que o Campeonato Carioca. Nenhum dos clubes chegou com força numa Copa do Brasil, por exemplo, ou no Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário. Então, eu acho que, infelizmente, para esses 2 clubes, para esses 3 clubes, é tentar usar o ano para se reestruturar, né? Se segurar na Série A e tentar se reestruturar. Tentar, de repente, avançar na Copa do Brasil, que é um campeonato de mata-mata, então você pode surpreender de alguma forma, né? Num jogo, jogar bem. E, né? A Copa do Brasil tem essa característica, né? Tanto que a gente já teve vários clubes pequenos chegando à final e sendo campeões da Copa do Brasil, Santo André, Paulista, tem vários exemplos a respeito disso. Então, acho que pode utilizar a Copa do Brasil para tentar avançar um pouco mais e ganhar uma grana, já que conforme você avança na Copa do Brasil, vão entrando mais recursos. Então, acho que para Vasco, Botafogo e Fluminense é ano de reconstrução e tentar ganhar grana esse ano. Além disso, temos 2 eixos que são muito importantes. Você tem Inter e Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro. No Inter e Grêmio, o Inter que foi o 3º colocado, a intenção é realmente manter a base, manter o clube o time que teve no 2018? Veja bem, o Internacional fez um ano surpreendente até em 2018. Lembrando que em 2017 o Internacional estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, você imaginava que o ano de 2018 do Internacional seria o ano para se manter na Série A ali, arrumar a casa, já estava voltando da Série B, ainda estava se arrumando da queda, se ajeitando por conta da queda, mas surpreendeu, né? Chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, em algumas rodadas, o Internacional. Liderou o Campeonato Brasileiro em algumas rodadas. Então, eu acho que agora é o momento de avançar mais. Não dá mais para pensar que você, com a base que você estava no passado, você vai jogar uma Libertadores da América. Muito pelo contrário, você vai ter que reforçar o seu time, né? Me parece que está indo atrás do que estava no Cruzeiro. Acabou de anunciar Rafael Sobis. Então, anunciou o Rafael Sobis. Então, está mexendo o time, e acho que tem que trazer mais gente para encorpar mais a equipe colorada. O Grêmio, da mesma forma. O Grêmio foi atrás de Rômulo. Foi atrás de Rômulo, manteve o seu técnico, o Renato Gaúcho, que também tinha sido soldado pelo Flamengo.
Me parece que estava querendo o Thiago Neves. Que está mais difícil, tá mais difícil, mantido, renovou agora com o Cruzeiro, então... Então acho que já é uma carta fora do baralho. Mas também tem que buscar reforços, né? O Grêmio perdeu alguns jogadores, tem que buscar se reforçar. Então, são dois clubes que têm uma Libertadores pela frente, não é um campeonato fácil, é um campeonato extremamente difícil, então tem que ter elenco para se manter. O Inter caiu no grupo do River Plate, do atual campeão. Se não me engano, é o grupo A é o grupo A da Libertadores, que você ainda pode ter o São Paulo entrando aí. Isso. Naquela vaga. Aliança Lima é o campeão peruano, se eu não estou enganado. Mas você vê, mesmo você colocando o Aliança Lima como o pior, você pode ter entrando aí naquela última vaga ali, que é a vaga que vem da pré-Libertadores, o São Paulo. Então, quer dizer, você tem um grupo da morte. Você tem 3 campeões de Libertadores no mesmo grupo. River Plate, e não é campeão uma vez, é multicampeão, né? O Internacional 2 vezes campeão, o São Paulo 3 vezes, o River Plate, o último campeonato, nem sei quantos títulos, são 4 títulos, eu acho. 4 ou 5 títulos. Então, quer dizer, é um grupo pesadíssimo. Eu reputo como o mais pesado, a chave mais pesada aí da Libertadores. Pelo menos a priori, né? Se o São Paulo confirmar, né? Não, sim. Eu estou imaginando com a entrada do São Paulo nesse grupo. O único outro grupo que tem 3 campeões, se não me engano, é o grupo do Flamengo ali, que tem Peñarol, Flamengo e o LDU, que já foram campeões também. Você pode ter um grupo também muito forte, no grupo F, Palmeiras, São Lourenço, Junior Barranquilla e a possível entrada de Universidade Católica. Do Chile, também fica um grupo interessante. Eu acho que, logicamente, o Palmeiras eu aponto como favorito. Não, Universidade do Chile, Laú, né? Laú, Universidade do Chile, Católica é outra. Laú. O que seria um clube seria um grupo interessante, um grupo pesadinho, né? Um grupo camisas tradicionais do futebol sul-americano. Eu acho que também fica bem interessante esse grupo aí. Porque a Católica já está no grupo do Grêmio ali, né? Grêmio, Católica, Rosário Central. Também é um grupo interessante esse do Grêmio, viu? Um grupo. Eu não sei quem pode ser o terceiro ali. Aí já é um clube mais fraco. Mas, exemplo, você tem 3 grupos com possibilidades de ser grupos da morte. O A, o F e o D. Né? Não se pode desmerecer apesar daquele terceiro grupo, aquele grupo já está definido, inclusive, aquele Bolívia 2 ali é o San José, se eu não me engano. É um time de Oruro, lá da Bolívia. O único problema do Flamengo aí é que ele vai ter que subir 2 vezes a ladeira. Vai jogar com ele lá em Quito e vai jogar em Oruro, lá na Bolívia, que é 3.000 e lá vai cacetada. Então, vai enfrentar 2 vezes a altitude. Pode gerar um desgaste maior com relação a esses 2 jogos. O grupo do Cruzeiro não me parece... Né? Para mim parece muito fácil. Emelec, Deportivo Lara e Huracan. Não vejo grandes dificuldades para o Cruzeiro transpor esse grupo. E o Atlético Paranaense, que caiu num grupo, né, que a gente tem a grande força do Boca Juniors, mas ele tem tudo para superar Jorge Wilstermann e Deportivo Tolima. Né? Só reforçando, o Inter tem também a volta de Paulo Guerreiro. Liberado, né? Da sua... Negocia com Marco Ruben, do Rosário Central. E mantém ainda Jonathan Alves para o ataque, né? É aquele espírito gaúcho, colorado ali, né? De montar times. Eu acho que manteve o técnico, que é o Helman, né? Helman. Sim. Manteve ele à frente do elenco colorado, ele que subiu com o time e tal, conseguiu fazer essa boa campanha ano passado no Campeonato Brasileiro. Eu acho que está indo num bom caminho. Agora na parte de Minas também, na Libertadores, tem o Cruzeiro, que não trouxe ainda grandes nomes. Perdeu, inclusive. Ninguém está perdendo sendo gente, assediado, né? Exatamente. Exatamente. Lá nas Alterosas, o Cruzeiro perdendo gente, mas o Cruzeiro... Dizem que encontraram um torcedor do Cruzeiro no estado, confundiram e quase contratavam ele. Ele estava de férias no Rio de Janeiro, quase contratavam ele também. Inclusive, brincadeiras à parte, o Twitter do estádio Mineirão disse: deixar claro, daqui não sai. Não adianta querer me contratar. Não adianta, tá muito mas eu claro acho que o Cruzeiro historicamente vem fazendo bons campeonatos, né? Bicampeão da Copa do Brasil, né? Mano Menezes continua à frente do clube lá da Raposa. Talvez eu acho que seja o ponto mais positivo é a manutenção, né? Talvez seja isso. O Rafael Sobis não estava sendo muito utilizado. A grande perda, possivelmente, como você falou, o Thiago Neves foi
sondado, mas conseguiram segurar ele lá em Belo Horizonte. Talvez essa perda do Arrascaeta desestabilize um pouquinho o elenco. Mas o Cruzeiro... Seria o principal jogador do Cruzeiro. Né? Mas o Cruzeiro é um grande clube, acho que tem como suprir esse tipo de deficiência. É um clube que sabe, já tem um jeito de jogar também, a gente já conhece o Cruzeiro. Então, eu acho que tem tudo para também fazer um bom campeonato. Pegando um grupo com esse da Libertadores, tem tudo para avançar de fase e chegar nos oitavos de final. E numa saída do Arrascaeta, o Cruzeiro não vai sair também de mãos vazias. Não. Vai se capitalizar para ir ao mercado. Para trazer alguém para suprir a ausência. O Atlético Mineiro, eu acho que também está naquela fase de reconstrução. Depois do título da Libertadores da América, né, o time deu uma escorregada, deu uma derrapada em alguns campeonatos. Eu acho que é o momento também do Atlético, né, fez um bom campeonato ano passado, tentar se recuperar. Em Minas Gerais, se estabeleceu durante uns anos. Hoje é engraçado porque com a ida do Flamengo ao mercado, voltou-se a falar do fair play financeiro, que é anacrônico, né? Se você for olhar, ninguém se falava de fair play financeiro quando estava todo mundo quebrado. E Atlético. Eu digo isso porque o presidente do Atlético Mineiro foi quem pediu recentemente o fair play financeiro, mas não se lembrava que o Atlético Mineiro durante 2013, 2014 foi ao mercado sem olhar se tinha dinheiro no bolso. Exatamente. Então, quer dizer, é ruim quando alguém vai e começa a assediar o teu jogador, ou começa a oferecer proposta ao teu jogador que você não tem condições de cobrir. Quando começa a afetar você começa a chiar, né? Agora, quando é você fazendo isso, está tudo certo. O Corinthians hoje passa dificuldades financeiras, tem ainda hoje a maior contratação da história do futebol brasileiro, que deve 60 milhões de reais. Exatamente. Então, quer dizer, quando você tem dinheiro, está tudo beleza, está tudo ótimo. Agora, quando você começa a sofrer com falta de grana no bolso, você começa a chiar, começa a querer entrar com processo na justiça. Não, vamos limitar, vamos criar uma barreira. Amigo, infelizmente, o que manda no futebol brasileiro é o capital e a gente tem que... E o brasileiro pode começar a sonhar? Porque, crescendo ou não crescendo, se você for dar uma olhada, o Flamengo cresceu muito seus recursos, o Corinthians, o São Paulo, alguns clubes estão sofrendo. Você tem hoje a previsão de 300 milhões para o Flamengo de TV e 100 para o Botafogo, por exemplo. Ao mesmo tempo, se nós analisarmos 10 anos atrás, o Flamengo arrecadava algo como 60 milhões e jamais poderia fazer frente com um clube italiano. Eu nem vou para Londres porque aí é covardia. Mas espanhol, médio mesmo. Você teve Bebeto durante muito tempo jogando La Corunha, Djalminha jogando em times médios da Espanha, não eram times de destaque da Espanha. O orçamento de Flamengo e Palmeiras, principalmente, já são maiores do que de metade da tabela do espanhol e metade da tabela do italiano. O brasileiro pode sonhar em um dia disputar mercado com esses clubes europeus? Eu acho complicado ainda por conta de aspectos políticos que envolvem o futebol brasileiro, né? A gente sempre vai ter o campeonato brasileiro na mão da CBF. Quer dizer, eu acredito que em algum momento deva-se chegar a uma certa maturidade em que esse campeonato seja passado para a mão dos clubes. Ele não tem só um problema com o brasileiro, ele tem um problema com a Conmebol também. É um problema continental. Então, são esses problemas políticos que acabam minando, de certa forma, esse potencial que o Campeonato Brasileiro tem de ser vendido para fora, de ser comercializado. Eu acho que isso é que acaba reduzindo um pouquinho esse sonho, né? Mesmo a duras penas, alguns tropeções, a gente vê alguns times como Flamengo e Palmeiras chegando a esse patamar. Eu acho que não cabe mais um Flamengo e Palmeiras perder jogador para um time pequeno da Espanha, um time pequeno da Itália. Se é para perder, vai perder para Real Madrid, para Barcelona, para Milan, para Juventus. Aí, contra esses clubes ainda não tem como se competir em termos financeiros. Ou para times da Arábia Saudita, mas você concorda chamado com o mundo Kaká árabe, quando da China? diz que um Flamengo seria meio de tabela no campeonato espanhol ou italiano? Não. Também eu acho que é muito difícil você fazer também. Se jogasse, não joga lá.
Qual o parâmetro que você usa para fazer esse tipo de comparação? Muito complicado, não dá para você... se jogasse o campeonato, qual seria meio tabela? Não sei. O meu time não joga lá. O seu time não joga lá. Como a gente vai saber qual time... no papel, pelo menos, dá para ver? Tipo, um time do Flamengo é um time melhor do que o Málaga? Eu acredito que sim. O problema é o seguinte, não dá para fazer. Porque em que parâmetro eu vou fazer essa comparação? Eles não jogam o mesmo campeonato, eles não estão na mesma tabela, não jogam nem no mesmo continente. Então, fica difícil você dizer, o Flamengo se jogasse o campeonato espanhol, o campeonato italiano, seria um time mediano. Porque a gente costuma dizer que, por exemplo, a gente ouviu muito no ano passado que Flamengo, que Palmeiras eram times melhores do que os times argentinos e os dois passaram... Perrengue na Libertadores. Tem isso também, mas o campeonato, a Libertadores é um campeonato de mata-mata. E aconteceu o que aconteceu com relação a entreveros com relação à Conmebol e à CBF. Bem, isso à parte, um campeonato de mata-mata pode gerar isso. Permite que o mais fraco ganhe do mais forte. A gente já teve final da Champions League entre Porto e Mônaco. Né? Então, quer dizer, é raro acontecer? Mas acontece. Né? Então, eu acho difícil você fazer esse tipo de comparação. Quer dizer que se um Palmeiras jogasse o campeonato espanhol, seria meio tabela. Não dá para saber, eles não jogam o mesmo campeonato. Logicamente que um Palmeiras jogando contra um Real Madrid, é mais fácil você apostar no Real Madrid. O Flamengo jogando contra o Barcelona, é mais fácil você apostar no Barcelona. Jogar contra um Liverpool, um Manchester City, é lógico, os times têm mais potencial financeiro e têm melhores jogadores à sua disposição. Então, contra esses times, sim. Mas o Campeonato Espanhol se resume a Real Madrid e Barcelona. Você basta ver a lista de campeões espanhóis. Quando não é um, é outro. Raramente um Atlético de Madrid, raramente um Valência. Quando você olha a tabela, uma vez ou outra aparece um Sevilha. Né? O Campeonato Inglês é um pouco mais equilibrado com relação a isso. Mas equilibrado por cima, né? Então, eu acho difícil esse tipo de comparação. Eu acho até injusto com os clubes brasileiros. Mas eu não vejo eles tão abaixo assim desse nível europeu que você disse. A gente está indo para o nosso último intervalo. Eu estou aqui com o Kaká Vilaverde. Na volta vamos falar um pouco sobre as contratações dos clubes alagoanos. De volta já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô, Rodinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você? Voltamos com o Hora do Esporte, estamos aqui com o Kaká Vilaverde. Kaká, a gente tem visto também que os clubes alagoanos se preparam para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Então a gente confere agora como está a tabela da Copa do Brasil para a CRB e CSA. E Asa. Bragantino do Pará enfrenta o Asa, Brasiliense pega o CRB e o Misto do Mato Grosso pega o CSA. Eu confesso a você, cara, eu sou um cara que... Uma coisa que eu gosto é de escudo de clube. Eu cheguei a colecionar escudo. Eu juro pra você, se mostrasse aquele escudo do time contra o Asa, eu não sabia quem era. Eu nunca ouvi falar do Bragantino do Pará. Primeira vez. Estou sendo apresentado, prazer, Bragantino do Pará. Primeira vez que eu ouvi falar desse clube. O Asa talvez disso deu sorte? Talvez por isso pegue um clube, né? Eu nunca... Você olha, ó, até bonito o escudo, ó, tem um tubarão ali. É o tubarão do Pará. Nunca tinha ouvido, muito bem. É um tubarão masculino, você vê que é azul. Azul é cor do menino. Exatamente.
o ministro. Quer falar? Então, por ser um time que a gente pouco conhece, eu, na minha modesta opinião, não conhecia, talvez seja um adversário mais fraco. O CSA também me parece que pega um time um pouco menos. O misto é um time já conhecido, né? Um time lá do Mato Grosso. Mas. Já o CRB me parece que pegou um adversário um pouquinho mais forte que o Brasiliense. O CSA não deveria, em vez de jogar com um time misto no Alagoano, deveria jogar com misto no Copa do Brasil? Eu poderia. Eu acho que o pessoal entendeu o trocadilho. Mas acho que. E se você pegar a sequência do CSA, o chaveamento do CSA, me parece que ele foi o mais favorecido. Parece que o único time ele vai pegar mais à frente do Chapecoense, né? Já o CRB pode pegar Goiás, pode pegar Bahia, passando. Então acho que o desenho da chave do CSA é muito mais interessante do que do CRB e do ASA. Também se deve ao fato do CSA ter sido campeão, né? Do estadual também, né? Ou eu só levo em consideração na verdade não é porque quando se monta a tabela da Copa do Brasil, se leva em consideração, como você disse, o ranking da CBF, e o CRB está melhor ranqueado, ainda está melhor ranqueado que o CSA. Principalmente o CSA até passa no ranking, por conta da sua participação na Série A do Campeonato Brasileiro. Ali foi pura sorte mesmo. Vamos olhar as contratações. Como está se preparando o CSA, por exemplo? O CSA está negociando Ramon do Fluminense. Já fechou? Fechado. Fechou. Negociando Gum. Joase, que estava no Náutico, está fechado. Matheus Sávio do Flamengo. Está fechado. Patrick Fabiano. Tentou Patrick Fabiano ou já fechou? Fechado. Já fechou. Iago. Fechado. Você tem o Regis também. Fechado. João Carlos, direito, excelente contratação. Goleiro do CRB do ano passado, João Carlos. Para mim, o melhor goleiro da Série B do ano passado. Jonathan na volância, também. Sertãozinho. Pedro Rosa na lateral esquerda. Estava no Sertãozinho. Sai Daniel Costa, Neto Berola. Neto Berola saiu? Matheus Lopes, Hugo Cabral, Boquita, Michel Douglas. O Michel Douglas a partir daí já saiu faz um tempo. E o CRB? Eu acho que o Neto Berola foi uma perda. Uma perda, né? Foi uma perda, exatamente. Segundo tempo. Foi uma perda para o CSA. O CSA, também uma das melhores contratações também tem sido o João Carlos. Excelente goleiro, para mim o melhor goleiro da Série B do ano passado. Vai dar ali atrás uma segurança à zaga azulina. Eu acho que o CSA está se preparando bem. Vindo o Gum, se eu realmente conseguir fechar com o Gum, me parece que também é uma excelente contratação. Vai ser, acredito eu, se for contratado um grande líder do CSA nesse campeonato, tem experiência de sobra, tanto em campeonatos nacionais quanto em campeonatos internacionais. Um jogador com vasta experiência, então acho que pode ajudar o CSA nessa caminhada que vai ter nesse ano de 2019. E o CRB? Como o CRB se prepara para esse ano de 2019? Contratou Guilherme, contratou lateral esquerdo Igor, contratou Matheus para lateral direita. Agora me parece que tem algumas contratações. William Barbio. Essa é uma contratação de um time que foi rebaixado, estava no Boa Esporte, foi rebaixado para a Série C. Para a Série eu não, sei lá. Renovou com o Felipe Menezes. Aí me parece uma boa renovação. Está trazendo o Vitor Rangel, atacante. Edson Henrique, zagueiro. E Júnior, lateral direito. Quer dizer, o CRB contratou em praticamente todas as posições, né? É um reiniciar. É um reinício de trabalho. Acho que a manutenção do técnico é positiva, né? O técnico conseguiu fazer o que fez com o CRB para manter o CRB na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu reestruturar o time como diz o pessoal, conseguiu trocar o pneu do carro com o carro andando. Eu acho que é relevante a permanência do Fernandes aí na direção do clube regatiano. Trouxe o Ferrugem, né, que estava no CSA no ano passado. Ele estava no futebol japonês, se não me engano, né? Tá voltando para cá. E notícia de agora, meia hora atrás, aqui no Globo, vou dar o crédito aqui do Globoesporte.com, Maílson, que já teve passagem pelo futebol regatiano, pelo futebol alagoano, pelo CRB, confirma, a diretoria acabou de confirmar a contratação do jogador Maílson, ele que estava lá no Al Arabi,
do Catar, voltando a jogar, então voltando a Maílson, voltando a vestir a camisa alvirrubra. Vem para uma ponta esquerda, no caso, né? Vai jogar ali. Quer saber agora com esse CRB trazendo aí, a gente vê pelas imagens que a gente acabou de mostrar aí, um caminhão de jogadores. Acredito eu que o dedo do Roberto está nessas contratações. Ele vai montar o time. É o primeiro time montado do CRB em, acredito, 5 anos, sem o Alarcón Pacheco. Vamos ver como vai funcionar isso a partir de agora. O CRB que, assim como o CSA, vai ter que atuar nesse primeiro momento. A notícia do Vitor Melo. Vitor Melo sobre a contratação do Maílson. Exatamente. Está dizendo sim. O CRB, da mesma forma como o CSA, vai ter que atuar em 3 frentes nesse primeiro semestre. Campeonato Alagoano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. O CSA já falou, Alagoano não é a nossa prioridade. Quer saber como o CRB politicamente vai tratar esses 3 campeonatos. Vai jogar os 3 com a mesma força? Vai priorizar um ou outro? Até agora a diretoria não se posicionou com relação a isso. Com relação a como vai se comportar com relação aos 3 campeonatos. O torcedor azulino já sabe. O Alagoano, a gente vai jogar com um time misto. Quer saber como o Regatas vai tratar esses 3 campeonatos. O CRB teria hoje condições, analisando dessa maneira, de disputar sem priorizar? Eu acho que não tem. Infelizmente, não se tem elenco para tentar se jogar segunda, domingo, quarto. Não tem como. Você vai estourar o elenco já no início. Então, vai ter que priorizar alguma coisa. Né? Vai ter que centrar fogo em alguma dessas competições. Olhando financeiramente, na hora do custo-benefício, a Copa do Nordeste ou a Copa do Brasil. O Alagoano não vai dar retorno. Lembrando que o CRB inicia a Copa do Nordeste com R$1 milhão depositado em conta por participar, e se passa da chave de grupos, né, da parte de grupos, da fase de grupos, ganha mais R$1 milhão. Então, tipo, para um clube como o CRB, faz muita diferença. Então, quer dizer, você tem que pôr prioridades. E uma das prioridades do clube durante o ano é a parte financeira. Se você tem 2 campeonatos que pagam muito bem, como Copa do Nordeste e Copa do Brasil, por que eu vou estourar um jogador no Campeonato Alagoano, jogando lá em Pão de Açúcar contra o Jaciobá? Infelizmente, essa é a realidade. O CRB e o CSA já tiveram, somente o CRB, a oportunidade de ter uma base suficiente para começar um campeonato estadual como esse? Deveria ter. Deveria ter jogadores aí do Sub-20 com possibilidade de representar o clube nessa competição, no Campeonato Alagoano. Ou pelo menos fazer um mistão, né? Pegar um ou outro jogador do elenco principal, do elenco profissional, misturar com esses meninos, porque de repente, dentre esses meninos, aparecem 2 ou 3 jogadores, que de repente lá no final do campeonato, você revelando esses 2 ou 3, você renegocia esses jogadores com clubes grandes e você salva o ano com 2 ou 3 revelações, 2 ou 3 vendas, boas vendas feitas para fora. Então, quer dizer, é para isso também, é para revelar o jogador, para fazer caixa, para fazer tudo isso. Eu acho que o CSA está no caminho certo. Mas não, o Campeonato Alagoano, a gente vai com mistão aqui, de repente a gente consegue revelar 4 ou 5 que a gente já puxa para o elenco principal para jogar o Campeonato Brasileiro. Desses 4 ou 5, se 2 estouram no Brasileirão, a gente vende para fora, salva o ano inteiro. Muito bem, eu estou aqui com o Cacá Vilaverde, falamos do início de temporada. No próximo programa, na próxima segunda-feira, teremos a presença de César Pita. Opa, aqui, um amigão da galera. Um amigão da galera. E a gente pode conversar sobre como estão os preparativos para o início do Campeonato Alagoano. Cacá, algum destaque de 2019 a mais? Só isso. Presença do CSA na Série A do Campeonato Brasileiro, grandes jogos. Governador, já quem está aqui na TV Assembleia, o governador na sua posse, dia 1º de janeiro, aqui na casa, um dos destaques do seu discurso de posse do governador Renan Filho foi justamente a reforma do estádio Rei Pelé. Ele disse que vai investir na reforma do estádio, aumentar a capacidade da praça esportiva alagoana para receber da melhor forma possível esses grandes jogos que teremos aqui em Maceió esse ano. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.